2024/1. Uma sequência de círculos é construída para, já falou que é sequência, ó, a partir de um primeiro com raio unitário. Então, o primeiro ciclo está aqui, ó, e tem raio 1. Tá aqui o primeiro ciclo, e começa a ter um centro e 0 e raio 1. Centro 0, 0, conforme ilustrado na figura abaixo. A cada novo círculo, a medida do raio e do valor da abscissa do centro são acrescidas de 2 unidades. Então, a cada novo ciclo, o raio e a abscissa do centro são acrescidos de 2 unidades. Espera aí, o que é isso que ele está falando? Ele está falando de PAs, né? São PAs cuja razão é 2, tanto do raio quanto do centro do círculo. São duas PAs separadas, são duas PAs, né? Mas ambas têm razão 2, que são o raio do círculo e a abscissa do centro. O que é a abscissa? É o x, ó. Isso aí que o centro do primeiro círculo está na abscissa 0. O centro do segundo círculo já está na abscissa 2. O centro do terceiro círculo já está na abscissa 4. Agora o raio do primeiro círculo é 1. O raio do segundo círculo já é 3. E se você pegar o raio do terceiro círculo, que é daqui até aqui, você vai contar aí 5. Olha que legal. Continuando. Em certa etapa da construção dessa... Presta atenção aqui. Em certa etapa da construção dessa sequência, a área coberta aumentou de 56π com o círculo. Aqui pode dar um nó na cabeça, na hora, assim, dar um estranhamento, porque ele acabou de te falar, ó. Ah, não, eu não li até o fim, perdão. Vamos ler de novo aqui, ó. 2 unidades, eu parei de falar da PA e voltou aqui, ó. E a área coberta cresce uma progressão aritmética de razão 8π. Então, ele está falando que a área desse círculo, quando passa para a área desse, quando passa para a área desse, é também uma PA, é uma terceira PA, digamos assim, cuja razão é 8π. Ou seja, sempre soma 8π de uma área para a próxima, para a próxima. Aí você acabou de entender isso, que de uma área para a próxima sempre aumenta 8π. Aí ele me vem com essa frase: em certa etapa da construção dessa sequência, a área coberta aumentou em 56π com o círculo criado. Mas aí você fala, mas peraí, acabei de ler que ela vai aumentar de 8π em 8π, e de repente, como que ela aumentou 56π? Ela deu um surto, saiu da sequência, espirocou de vez a sequência? Não. É que ele podia ter escrito assim, ó. Aumentou em 56π, um jeito de melhorar isso aqui. Em relação ao círculo inicial, né? Tirava essa ambiguidade do texto. Mas, mesmo sem isso, como entrava em contradição, que ele acabou de falar que ela aumenta de 8π em 8π, então aumentar 56π estava em contradição com o que você acabou de ler, então você concluía que ou a questão estava errada, mas isso você pensa um pouco mais, tenta fazer primeiro, né, antes de assumir que a questão está errada. Você pensa um pouquinho e fala assim, a ideia está falando que aumentou com relação ao ciclo inicial, né? E podia colocar aumentou 56π. Eles estão falando, uma certa etapa, a área coberta aumentou em 56π. Aumentou em relação a quem, né? Essa área, né? Faltou em relação a quem? Isso falou só com o círculo criado. Podia ter colocado em relação ao primeiro círculo criado, né? 56π com o círculo criado. O primeiro com raio unitário. Tá? Mas como entrava em conflito com o que acabou de informar, você tem que pensar em outra coisa para 56π. Então, ela quer dizer que ele aumentou 56π em relação ao primeiro círculo. Isso podia estar aí, tá bom, Onemate? Espero que não tenha sido eu que esqueci de colocar esse trecho, mas acho que não. Pouco provável. Se foi eu, comentem, mas não fui eu não. Acho que o texto está assim. Assinale a alternativa correta que corresponde às coordenadas do centro do círculo. Aqui, ó, de novo, centro de qual círculo? Vamos supor que é o que ele acabou de falar, ficaria mais claro. Assinale a alternativa correta que corresponde às coordenadas do centro do círculo mencionado acima, né? Ou recém-mencionado, enfim, algo assim, né? De novo, em relação a quem? Ficou meio vago. Mas, de novo, não faz sentido também ser de outro círculo. Mas só para que criar esse nó, né? O aluno já vai ter que achar a solução para isso. Mas beleza, agora vamos resolver. O que eu vou olhar primeiro? A sequência das áreas, porque eu tenho a razão que é 8π, eu vou atrás saber qual é o círculo que vai gerar um aumento de 56π em relação à área inicial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área inicial. Vou fazer até aqui, ó. Chamar de área 1.
Tá? Ela é um círculo, portanto, a área é π r ao quadrado, né? Seria o π r1 ao quadrado. Como o R1 é unitário, então é π vezes 1 ao quadrado. Então, a área 1 vai dar, 1 ao quadrado é 1, vezes π vai dar π. Não tem unidade de medida, então eu vou ficar com somente π. Então, a sequência das áreas, seguindo o que ele falou, vai ter a primeira área, que é π. Aí vai ser, a razão é 8π, progressão aritmética, vai sempre somando 8π. Então, a próxima é 9π, somei 8π. A próxima vai dar 17π. A próxima vai dar 25π. E assim vai, sempre somando 8π. Eu quero chegar numa área em que ela aumentou 56π com o círculo criado. Ou seja, observe que um círculo criado vai aumentando, ó, em relação ao anterior, né? Mas a gente sabe que de um para o próximo é sempre 8π. Ele quer um que aumentou 56π, então eu estou falando do primeiro círculo criado, que é π. Assim, então tá, não fica, parece um pouco forçado até. Como que eu sabia que é o primeiro? Mas é o mais provável, né? Em certa etapa da construção dessa sequência, a área coberta aumentou em 56π com o círculo criado. É. Para mim, realmente gerava uma certa ambiguidade, você ficar sem saber. E aí assumir o primeiro, tal, porque não pode ser o último, você assume o primeiro, porque sempre aumenta 8π em relação ao anterior, né? Então, vou pensar aqui em relação ao primeiro, que tinha a área π. Agora, pensa comigo, se ele aumentou em 56π, o primeiro ciclo que tinha a área π, ele foi para uma área de 56 mais 56π mais π. Então, vai chegar no elemento aqui que vai ter o 57π, era isso que tinha que perceber. Esse círculo é o que me interessa. É o círculo que aumentou o ciclo inicial em 56π. Como ele era π, ele tem a área 57π. Como você quer a sequência das áreas, e não enquanto aumenta, mas a sequência das áreas, porque sempre aumenta 8π, eu quero saber qual é o que a área deu 57π. E aí eu vou fazer o quê? Termo geral, que nem eu usei na questão anterior. Vamos chamar essa sequência aqui de A, de área, então vai ficar AN, que é o N que eu quero saber, qual é esse elemento aqui. Eu podia ir somando até chegar no 57 também, né? Mas, de novo, se a sequência for grande, aí vai ter que usar a equação. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero o AN, eu sei que é 57π. Eu quero é o N, né? O A1 é π, mais N menos 1 vezes a razão, que a questão própria deu, né? 8π. Primeiro eu passo esse π subtraindo, vai ficar 56π. Cuidado para não sair distribuindo 8π aqui no N menos 1. Dá certo, mas gasta muito mais tempo. Deixa 8π aqui multiplicando, que agora você divide aqui, ó, por π dos dois lados, por 8 dos dois lados, e aqui vai sobrar 7. 56 por 8 é 7. Então vai ficar 7 é igual a N menos 1. Passo 1 somando, vai ficar N igual a 8. Então é o oitavo círculo, que é o círculo que me interessa. Esse é o círculo que me interessa, o oitavo círculo. Aí ele quer saber, cadê? Corresponde às coordenadas do centro desse círculo. Então, vamos chamar essa sequência de C, de centro. A primeira coordenada do centro está no ponto 0, 0. Observe que o y é sempre 0. Ó, 0, 0, aí vem para o 2, 0, aí vem para o 4, 0. Né? A gente sabe que é uma sequência C, começa no 0, depois com a abscissa, vamos colocar só as abscissas, porque a ordenada, que é o y, é sempre 0. Então, vamos fazer a sequência das abscissas do centro. 0, 2, 4, e assim vai. Então, eu tenho aqui outra PA, cujo primeiro termo, que é o C1, né, que eu chamei de C, essa sequência, 0, e a razão é 2. E eu quero quem? O oitavo elemento, que é o oitavo círculo. Então, eu vou fazer aqui, ó, C8 é igual a C1 mais 8 menos 1, que é 7 vezes a razão. C8, que é o que eu quero, C1 é o primeiro elemento, que é 0, mais 7 vezes a razão, que é 2. Então, C8 dá 0, 7 vezes 2, 14, mais 0, então vai dar 14. Ou seja, a abscissa do centro desse círculo é 14. Portanto, as coordenadas serão o quê? 0, não, desculpa, 14, que é o x, e 0, que é o y. Porque todos os centros estão com o y valendo 0. Então, sobre o eixo x, vou pensar que todas as alternativas tinham y valendo 0. Tá? Então, eu fico com a que tem 14, 0, que é a letra A de amor.